pessoal, eu volto aqui para falar hoje novamente do senhor Fernando Henrique Cardoso. Desta vez eu quero mostrar claramente porque eu considero que o currículo do Fernando Henrique, que é um excelente currículo, foi um excelente currículo, não é? Uma pessoa que foi realmente um líder no país, porque Fernando Henrique é um homem que mostra caminhos, leva seus liderados pelo caminho que ele escolhe. É diferente, por exemplo, do Lula. Lula nunca foi líder político. Lula, ao contrário, é liderado pelo povo. Ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Então, quando alguém diz que Lula é um líder político, não é verdade isso. Líder é quem faz ao contrário. É aquele que, mesmo contra o povo, ele mostra um caminho e faz com que o povo siga. Tem a capacidade de induzir, levar o pessoal a seguir o caminho indicado por ele. Lula não tem essa capacidade. Lula nunca foi líder. Ele é carismático, ele é popular, mas não líder. Tá certo? O Fernando Henrique, sim, foi um líder. Para mim, o Fernando Henrique, que é um esquerdista, se diz democrata, e está a todo instante fazendo louvor à democracia, cometeu um erro capital. E esse erro capital não permite que historiadores o coloquem como presidente brasileiro democrata. O erro capital foi quando o Fernando Henrique estendeu o mandato presidencial de 4 para 8 anos. Naquele momento ele agiu exatamente como o ditadorzinho de republiqueta de banana, como Evo Morales, como Maduro, como Chávez e outros mais. Então, naquele momento, ele se igualou aos piores líderes da América Latina. E além disso, eu acho que a situação de hoje está toda relacionada com esse erro. Se o Fernando Henrique fosse um estadista, como alguns acham que ele é, erroneamente, ele poderia ter estendido o período presidencial de 4 para 8 e dito que só valeria para o próximo presidente da República, era ser eleito. Ele então elegeria o Serra, né? Em 2002, elegeria o Serra, porque o Serra estava com um prestígio muito grande em função da brilhante administração que ele estava fazendo no Ministério da Educação. E, evidentemente, eu acho que Serra, com a capacidade que ele tem, o conhecimento que ele tem da administração pública, ele faria um bom governo e seria reeleito. Então, ficaria 8 anos no período. E dali, com o prestígio, talvez, com toda a boa administração dele, ele poderia eleger novamente quem? O Fernando Henrique. E o Fernando Henrique ficaria mais 4 anos e se reelegeria novamente. Se isso acontecesse, olha só, Lula, Dilma e Temer jamais teriam assumido a presidência do Brasil. Jamais cometeriam o estrago que cometeram com a economia brasileira, com a moral, com a destruição da moral do país, com a corrupção que aconteceu. Jamais aconteceria da maneira que aconteceu. Então, para mim, este erro do senhor Fernando Henrique é responsável pela situação econômica e social que vivemos atualmente. Sobre o Aécio Cunha, o Fernando Henrique é fundador do PSDB, é um presidente de honra do PSDB. E as coisas só acontecem no PSDB de acordo com o que o Fernando Henrique quer. Será que o Fernando Henrique não sabia tudo o que está acontecendo com o Aécio? Precisava Aécio cair na esparrela e mostrar claramente, né, que ele estava pedindo dinheiro à JBS? E outra coisa, mesmo que não soubesse, ficou sabendo naquela hora. E por que manter o Aécio Cunha no PSDB como presidente do SDB? Seu Fernando Henrique, a resposta para isso é ser conivente. Ele é conivente com o que está acontecendo. Ele é conivente com a obra de arte do senhor Aécio Cunha. É um dos maiores responsáveis por isso, porque ele é o presidente, é o homem que tem uma liderança quase que absoluta sobre o PSDB.
e ainda mantém o Aécio Cunha até hoje no PSDB? Isso é um absurdo. Bom, outro lado é que, se nós olharmos as indicações políticas para o presidente do Brasil, do senhor Fernando Henrique, é um negócio bem claro. Ele não está interessado no desenvolvimento do país, em um candidato que tenha a possibilidade de dirigir o país bem, que tenha a formação, a experiência de um administrador de grande potencial para levar o país para um futuro melhor. Ele não pensa nisso, ele pensa em ganhar as eleições. Por exemplo, agora ele estava querendo Luciano Huck para ser candidato pelo PSDB a presidente da República. Luciano Huck? Quem é Luciano Huck? Um apresentador de televisão. Um garoto propaganda de carros de luxo. Que experiência tem o Luciano Huck no seu currículo que o permite, que o coloca na disputa pela presidência do Brasil? Nenhuma, tem nenhuma. A única coisa que o Fernando Henrique vê é que, como ele é apresentador de televisão e da Globo, seria muito fácil espalhar a popularidade dele e com isso vencer uma eleição. Ele não pensa a respeito de uma pessoa com capacidade técnica, capacidade administrativa, experiência de administrador, e principalmente administrador de coisas públicas, para levar o país para frente. Ele pensa em ganhar eleições. Isso é um absurdo. Ao mesmo tempo, depois de Luciano Huck não ter aceito, ele fala sobre a Marina da Silva. Achava que Marina da Silva é um grande candidato e que o PSDB devia conversar com ela. Marina da Silva, aquela pessoa que não tem nada no currículo que diga que ela possa ser uma presidente do Brasil, ou uma presidente de qualquer coisa. Uma pessoa, a experiência dela vivida publicamente é um desastre, não tem nada que possa ser colocado. Ela passou 8 anos como senadora, ministra do Meio Ambiente, e não fez nada absolutamente registrável. Nada que a indique que ela é uma grande candidata para presidente da República. O senhor Fernando Henrique é um desastre. Ele só pensa em ganhar eleições. E eu tenho a impressão que ele pensa em escolher candidatos que ele venha a ser um tutor daquele candidato para administrar o país. Felizmente não aconteceu nada disso. Sobre Lula, o Fernando Henrique tem uma admiração pelo Lula. Tanto é que quando ele passa o governo dele para o Lula, ele ficava muito orgulhoso de passar o cargo para o Lula, porque o Brasil, com o Lula, ia mostrar ao mundo, aliás, o Lula ia mostrar ao mundo que o Brasil é um país que pode trazer gente da classe baixa para ser presidente do Brasil. Ué, e a capacidade? E o currículo? E a formação educacional? Ele olhou sobre o Lula para dizer isso? E qual foi o resultado que deu? Lula mostrou ao mundo que o Brasil, um país incompetente, que elege analfabetos, ignorantes, sem nenhuma experiência para ser presidente de um país em pleno século XXI. E aconteceu o que era esperado de acontecer, o desastre total. Agora ele está dizendo que tem pena do Lula na cadeia é prejuízo para o Brasil. Ué, Lula solto é favorável ao Brasil? Um cara que rouba da maneira que ele roubou? Um cara que, com provas testemunhais, provas documentais, tudo provado que é um grande ladrão. Ele está na cadeia merecidamente, legalmente. Esse é o Fernando Henrique. Né? E ainda mais agora, vai para Portugal jogar contra o Brasil, dizer que não confia no Bolsonaro e que Bolsonaro é um fascista. Esse é o Fernando Henrique, que outro dia reclamava disso, das pessoas que falavam lá fora sobre o Brasil. Quer dizer, é um cara que não mede consequências para estar na mídia e para tirar vantagens. Mas isso está sendo um tiro no pé. Ele está mostrando que Fernando Henrique, apesar da idade, ainda tem aquela mentalidade infantil, juvenil, de ser contra, né? De ser esquerdista. É lamentável
o final de carreira do senhor Fernando Henrique. Está jogando o currículo dele na lata do lixo. Bom, a conclusão que eu tenho é que o senhor Fernando Henrique inicialmente dá uma grande contribuição para o Brasil, né? Principalmente no seu primeiro período de governo, as reformas que ele fez, etc. Tal, mas depois disso sai cometendo erros atrás de erros e jogando aquele currículo que foi construído, eu acho, com grande esforço, está reduzindo a zero, ou negativo, valor negativo. Se não parar, é bom que ele pare por aí. Fernando Henrique, para! Você não tem mais condição de interpretar o Brasil de hoje. Você perdeu. Você foi um grande perdedor de eleições. Você ganhou a sua primeira eleição e a segunda reeleição. O resto tudo você perdeu, Fernando Henrique. Você não ganhou mais nenhuma. Você está na mesma condição do Lula. O Lula, depois que elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, ele não ganha mais nada também. Então vocês dois foram enterrados politicamente no mesmo ano, juntos, das eleições de 2018. Ok, pessoal, até a próxima.